Olá pessoal, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast que vai ajudar você, gestor que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtivas e econômicas. O meu nome é Túlio Leles. Meu nome é Ronara Lasmar. E o nosso tema de hoje é como formar grandes líderes de sucesso no agronegócio. Hoje com a presença ilustre aqui da Ronara Lasmar, minha amiga, mentora e treinadora de líderes do agronegócio. Hoje, Ronara, nós vamos falar sobre duas coisas que eu gosto muito e cada vez eu venho gostando mais, que é de gente e vendas. Cada vez mais importante, mais relevante, e a gente vai falar um pouquinho aqui. Pessoal, a nossa convidada de hoje, ela é engenheira agrônoma, há 18 anos, formada pela UFG, Universidade Federal de Goiás, atuou na área comercial de grandes empresas do segmento agro, começou como assistente técnico, depois se tornou representante técnico de vendas e gerente comercial. Em 2017, a Ronara inovou no mercado aí, desenvolvimento profissional e pessoal de engenheiros agrônomos e hoje é treinadora de líderes no agronegócio. Ronara, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação aqui no podcast Meu Sucesso Agro. Obrigada a você, Túlio. É um prazer imenso estar aqui contribuindo com você e com o teu público. Valeu, Ronara. Ronara, a gente faz essa apresentação aqui, né? Mas mais uma proforma. A primeira pergunta que a gente geralmente faz é e pede que você se apresente com as suas próprias palavras. Legal. Por favor, quem que é a Ronara? A Ronara é uma goiana falsa, né? Que eu não sou do Goiás. Falsa, Goiana de coração, Sim. né? Mas enfim, eu moro em Goiás já há um tempo. A família da minha mãe toda é ali de Formosa, né? A gente é natural daqui. A família da minha mãe é natural de Formosa. Meu pai é mineiro. Por um acaso do destino, eu nasci em outros lugares do Brasil, porque meu pai trabalhava fazendo estradas, né? Ele era topógrafo. Bacana. Então ele rodou o Brasil inteiro e a gente rodou o Brasil inteiro junto com ele, né? E nós nascemos nos lugares mais inusitados, né? Meu irmão nasceu em Rondônia, lá em Porto Velho. Eu nasci em São Luís, no Maranhão. E meu irmão mais novo, a gente estava morando já aqui em Formosa, já aqui na região em Goiás, e meu irmão mais novo nasceu aqui. Mas a gente nasceu tudo espalhado, né, pelo Brasil por conta disso, né? Que bacana. Mas sou uma goiana aí de coração, então tenho 41 anos, sou casada, com um engenheiro agrônomo também, que é maravilhoso isso, né? Que eu até falei, casem-se meninas com engenheiros agrônomos, isso é muito bom. É muito bom ter um parceiro que é da área, né, Túlio? Que tem uma pessoa do teu lado que é da área, isso é muito bacana. Então, hoje resolvi empreender depois de uma longa carreira dentro do mercado do agronegócio, resolvi empreender em 2017 e hoje eu estou quase assim, no ponto de migração, né, entre empreendedora para empresária, né? Então, essa é a Ronara e acho que é isso, né? Eu conheci a Ronara, né, aqui nas redes sociais. A gente está próximo, né, geograficamente, mas o trabalho dela é impactante. Algumas pessoas já tinham falado da Ronara para mim, de algumas universidades, faculdades aqui da região, né, do Distrito Federal, do Centro-Oeste. E a Ronara é uma expoente no que ela fez, né, no que ela vem fazendo. As pessoas, ela tem essa questão, as pessoas gostam muito da Ronara, então aonde que ela chega, ela não passa desapercebida no bom sentido, né, da palavra. E uma goiana, né, Ronara, como você está dizendo, falsa, mas deve comer piqui, né, casada com um engenheiro agrônomo. Olha, lá em casa todo mundo ou é veterinário ou agrônomo, para resumir. Mesmo? Eu sou veterinário, minha esposa é agrônoma, aí tem outro irmão agrônomo casado com a veterinária. Que legal. E outro veterinário casado com uma agrônoma. Então, eu já falo pro pessoal aí, comenta aqui, pessoal, como é que é aí dentro da família de vocês, se tem, né, casou com uma agrônoma, com veterinária, com zootecnista, se deu certo, se os opostos se atraem ou se isso é balela, né, Ronara? Porque acaba que essa formatação familiar, né, impacta no sentido de apoio, de entendimento, né? Por exemplo, quem é um veterinário, né, que tem que atender serviços de urgência, precisa ter um entendimento, né, que a pessoa precisa sair, estar disponível em horários que muitas vezes totalmente fora do padrão, né? Sim,
sim, com certeza. Isso aí contribui muito, né, Túlio? Até, por exemplo, assim, eu sou mulher, né? Todo lugar que eu vou, ou eu sou a única mulher, ou sou pouquíssimas mulheres. Eu e mais 2, mais 3. Sim. Imagina se meu esposo não entendesse isso, né? Se fosse uma pessoa que não é da área e não entendesse isso. Isso dificulta bastante, né? Então, eu acho que sim, eu acho que facilita bastante. E eu acho que entender, ter conversas muito próximas, né? Objetivos muito próximos, muito parecidos. Então, acho que a cumplicidade acaba aumentando bastante e fica mais gostoso. Pelo menos essa é a minha experiência. Com certeza, com certeza. Ronara, a gente, dentre o que você faz, né? A gente fala que talento é uma forma natural de pensar, agir e sentir, né? Uhum. É uma definição de talento que eu particularmente gosto bastante, né? Qual que é o talento da Ronara e o que você faz auxilia, ajuda as pessoas, impacta, né, dentro do seu meio? Túlio, eu acho que o meu talento assim, principal sempre foi essa facilidade de lidar com pessoas. Então eu trago isso de uma maneira muito natural. Muito obrigada, inclusive, pelo elogio aqui que você fez, né? Que eu não passo desapercebida porque eu sou conversadeira, né? Eu sempre fui. Então eu sempre tive essa facilidade, assim, pra mim. Isso pra mim é uma coisa muito natural. Então onde eu chego, de logo querer criar um vínculo com uma pessoa que tá próxima, de buscar conexão, buscar gerar essa conexão. Eu faço isso de maneira muito natural. Sempre fiz. Com o passar do tempo, e depois que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento profissional e pessoal, começaram a vir mais ferramentas, né? Então, eu comecei a estudar e comecei a entender que existiam ferramentas, existiam técnicas para deixar ainda melhor o que eu já fazia de maneira natural. Então, hoje, eu aprimorei isso e transformei isso em técnicas, né? Então, eu faço isso hoje de maneira intencional, digamos assim, né? Então, hoje eu sei o que eu estou fazendo, não é só... A Ronara é assim, né? É assim porque... Não, eu sei que existe uma técnica por trás daquilo e eu consigo chegar no meu objetivo usando as técnicas e sendo realmente intencional nos relacionamentos, na comunicação, né? Em como aproximar, em como gerar conexão. Então, esse é o meu talento e eu aprimorei. Que bacana. Você falou a palavra intencional, eu acho essa palavra muito importante, né? De tudo que a gente está fazendo de forma intencional. A gente fala, por exemplo, né, na questão financeira, muitas vezes as finanças no negócio dela estão acontecendo. Pode ser que ela não esteja acontecendo de forma intencional, né? Ela não está fazendo a gestão financeira da empresa de uma forma intencional. Mas se você está comprando e vendendo, uma gestão financeira está acontecendo ali de qualquer forma. E eu acho que tem 3 palavras, e uma delas é exatamente intenção, que me move muito hoje, que é intenção, clareza e conexão, network. Então, intenção tem a ver exatamente com isso, né? Para onde que eu estou indo, com quem estou indo, quais as ferramentas que eu vou utilizar, onde que eu quero chegar, metas, processos, tudo isso. Então, isso é intenção. Clareza, né, tem muito a ver com a questão do desenvolvimento pessoal, de você se entender, né? De você entender exatamente a comunicação, como que a comunicação acontece, aonde que tem ruído de comunicação, né? Às vezes o seu obstáculo é porque você ainda não tem um conhecimento ou um insumo para poder superar aquele obstáculo. E network, né, e conexão é muito mais do que ir em congresso, encontrar as pessoas, né? A gente fala que uma pessoa certa, né, se você tem uma pessoa certa do seu lado, você simplesmente pode transformar a sua vida, né? Não é só o seu negócio. Então, se você tem a pessoa certa andando ao seu lado, isso pode mudar tudo. Porque, afinal, as pessoas pagam pelo seu conhecimento por quem você conhece. Então, quanto mais você vai entrando num ciclo, num ambiente de pessoas, né, que estão em movimento, né, que estão buscando, que estão querendo, que estão errando e acertando, aquilo ali te serve, no mínimo, como inspiração, né, e como ali um relacionamento que você traz para o seu negócio. Então, acho muito bacana você trazer essa questão do intencional. Ronara, qual que é a importância da gente não apenas entregar um produto ou um serviço, mas sim a gente se colocar nessa posição de servir? Aqui na Blue Farm mesmo, a gente começou 2022 nessa pegada de queremos servir, mas não como discurso apenas, mas sim de uma forma genuína e verdadeira.
Né? Qual que é a diferença, né, da gente apenas entregar um produto, um serviço e a gente servir? Túlio, eu acredito que o servir, ele tem componentes a mais, né? Quando eu estou servindo, eu tenho um compromisso, e o compromisso é com o resultado, né? Então, por exemplo, eu estou servindo ao Túlio, estamos aqui batendo um papo, fizemos um compromisso, né? E queremos um podcast bacana, né? Queremos um podcast bacana, queremos que isso seja um retorno, queremos que as pessoas que estejam do lado de lá estejam gostando dessa conversa que a gente está tendo, então a gente vai dar o nosso melhor aqui. Acho que uns 1 milhão de likes tá ok nesse vídeo aqui, né, Ronara? Pra começar, pra começar, né? E aí eu acho que esse é o servir, né? É esse comprometimento que você tem com o resultado final. Sim. Então, não é só eu vir aqui e participar de mais um podcast. Não é só eu vir aqui e contar da minha história. Não, eu quero realmente que isso aqui realmente seja transformador. Que isso aqui, quero plantar sementes em quem está ouvindo a gente, né? Então, eu acho que esse é o meu servir, é a maneira que eu tenho de servir. Eu vou te dar um outro exemplo fácil para você entender isso, para quem está ouvindo a gente entender. Virou moda, né? Curso online, depois da pandemia e tudo mais, a gente já vem desse universo já há um pouquinho mais de tempo, mas depois da pandemia, o curso online virou moda. Eu confesso pra você que eu comprei uns 2 cursos online nesse momento de pandemia. Todo mundo comprou. Todo mundo comprou. E olha que eu tô sendo bem assim... Você foi bem conservadora. Bem conservadora, exatamente. Porque a gente comprou vários, né? Sim. E aí é muito interessante. Daí a gente vai fazer o curso online e vai fazendo... Quando surgem as dúvidas, quando você vai acessar ou o mentor, ou a pessoa que é responsável pelo curso, ou a pessoa da equipe, eles não te atendem. Ou eles não se interessam verdadeiramente pelo o teu problema. Sim. Por exemplo, poxa, eu comprei para aquela ferramenta para resolver aquela situação, mas não encaixou direito. Dá para fazer alguns ajustes que poderiam ser feitos no meu caso. Eu não consigo. Você não consegue fazer isso. E aí você vê que a pessoa só estava interessada em entregar para você. Ela não estava interessada em te servir de verdade. Sim. Entende? É um delivery, né? Quando o cara chega ali com a comida na sua casa, né? Uhum. O Express ali e joga, né? Ele não te... Né, a comida exige ali, né, um cuidado, é a sua comida, a sua refeição, né? Uhum. Então, como que ele vai tirar isso ali da caixa, do isopor, né? Uhum. Como é que ele vai manusear, te entregar? É o respeito, né? Não adianta, a comida pode estar excepcional, excelente ali dentro. Mas se ele te joga isso, de qualquer forma, né? Não é uma entrega consultiva, né? Então, muita gente, infelizmente, tem esses formatos de curso, mas peca, né? Sim. Hoje, por exemplo, quando você vai fazer uma compra online, por exemplo, que também é uma coisa muito comum, né? Que se tornou muito comum. Quantas vezes você conseguiu falar com um atendente? É muito difícil, né? Além do mais, hoje na era dos robôs, né? Dos chatbots, né? Eu estou tentando pagar uma conta, Túlio, desde semana passada. Eu não consigo, porque eu coloquei o código de barra e o código de barra não bate. Eu não consigo falar com ninguém na empresa. Sim. Olha pra você ver. Então, isso. Essa pessoa tá me servindo? Ela não tá me servindo. Sim. Ela tá me vendendo. Ela tá servindo produto ali, oferecendo um produto, entregando um produto. Agora, se eu estou usando ou não, se eu consigo acessar, se eu estou satisfeito ou não, aí já não é com ele. A gente vai falar mais sobre vendas aqui na sequência, pessoal. A gente vai falar um pouquinho de pessoas e depois a gente entra na área de vendas. A gente vai voltar a esse ponto, Ronara. Legal. Ronara, uma pergunta direta assim. O ser humano é movido a quê? Uau! O ser humano é movido a quê? O que move o ser humano, do seu ponto de vista? É dinheiro? É Pix? Também, né? Mas... Também é bom! Túlio, por tudo que eu já vi, assim, que já participei, já vivi, já gerenciei, nada move mais o ser humano do que valores. Na minha opinião, o valor é a mola propulsora de qualquer ser humano. Então, aqueles valores que muitas vezes a gente traz dentro da gente, muito impregnado, que vem muito... Começa dentro da família, dentro de casa Com mesmo, certeza. né? Então, a gente começa a construir isso dentro da nossa casa e a gente vem... Às vezes, algumas coisas a gente muda ao longo da nossa vida e algumas coisas ficam para sempre na vida da gente.
E elas aparecem principalmente no momento que você vai tomar decisões. Naquele momento de você tomar a decisão, falar assim, meu caminho tá indo aqui, ele bifurcou. Eu fui por aqui, eu vou por aqui ou por aqui? Se eu resolvi ir pra cá, por que eu fui pra cá? Aqui tá o seu valor. Aqui tá o que você valoriza. E aí, nada move mais um ser humano do que o valor. Quer ver um exemplo? Eu amo desafios. Isso é um valor forte pra mim, certo? Sim. Túlio, me fala assim, Ronara, você vai ter que fazer um negócio diferente. Um negócio que ninguém nunca fez. Ronara, opa. Sim. É na hora, eu tô lá, eu tô disposta, eu tô motivada, eu tô engajada, eu quero fazer, eu vou dar o meu melhor. Desafio. É o desafio. Agora fala assim, Ronaldo, você vai ter que fazer um negócio, só que assim, ó, é só pra você empurrar com a barriga, tá? Não precisa preocupar muito, não. Vai só empurrando com a barriga e tal. Lá na frente eu vou te orientar, vou te falar algo. Não te desperta. Não te move. Não me move. Acho que esse negócio não é pra mim. Então, quando você para poder entender realmente o processo de autoconhecimento, ajuda a gente muito com isso, né, Túlio? E a gente falou que nós vamos falar de liderança aqui, e principalmente isso que eu falo muito com os líderes que eu atendo. Não tem como você liderar se primeiro você não conhecer os seus valores. E segundo, você saber o que são os valores das outras pessoas, das pessoas que você lidera. Porque daí a gente entra num negócio que fala assim, tem uma frasezinha que fala assim, ninguém motiva ninguém, o motivo é interno. Não tem isso? Tem. Ok, eu discordo. Sim. Porque se você sabe o que move aquela pessoa, é só você dar o que aquela pessoa precisa. Aí você motiva aquela pessoa. Sim. O que eu fico pensando é o seguinte, né? Por que tem pessoas, os desafios estão postos para todos. Uhum. Muitas vezes nós saímos do mesmo ponto de partida, né? Então você vê amigos, você vê que saíram do mesmo ponto de partida, Sim. Né? Da mesma classe social, Sim. Da mesma escola, né? E tiveram talvez ali no início as mesmas oportunidades. Por que algumas pessoas recebem ou não? Por que algumas pessoas caem, mas se levantam, né? Por que outras pessoas seguem em frente? O que move, né? E isso é bem bacana que você trouxe, a questão dos valores, né? Que ele teve exatamente que está ali com ele e que coloca essa luz, né? Para que ele possa seguir. Talvez seja uma paixão, né? Ou tenha algo interno ali que seja maior, né? Do que aquele momento específico. Mas concordo com você plenamente que muitas vezes tem pessoas que não sabem exatamente tirar delas o que as move. E precisa de outra pessoa para dar esse direcionamento. Perfeito. Precisa de outra pessoa para dar esse posicionamento e para conduzir, né? Porque a gente precisa direcionar, né? A direção, o diretivo, o que é o diretivo? É muito mais assim, faz assim que vai dar certo. Uhum. Quando a pessoa já está dando os próximos passos, você começa a orientar, né? Você não precisa mais ser tão diretivo, direcionar. Então você vai orientando e depois você só vai suportando, só dá o suporte. Então tem estágios, né, que é para a pessoa poder voar sozinha. E aí ela vai amadurecendo, né, passando por esses estágios. Mas o líder, o técnico, né, se a gente falar aqui no esporte, né, então olha o papel do técnico, né, ali para poder falar, olha, você é capaz, né, você ainda não chegou lá, mas você hoje está em quinto, mas o seu potencial é para estar em primeiro, né, porque olha a sua evolução. O cara que está em primeiro hoje, você chegou em quinto em 1 ano, o cara demorou 2 anos e meio, então daqui 6 meses você chega em primeiro. Então acho que esse é o papel do técnico, né? Perfeito. Bacana. Engajamento. Se fala muito, né? 2 palavras. Motivação, engajamento. Uhum. Não sei se estão sinônimos ou não, mas a gente traz aqui muito na Blue Farm, no podcast, assim, tem a pessoa engajada, a pessoa desengajada e a pessoa ativamente desengajada, né? Não sei se você já tinha escutado esse termo, né? Então, o engajado é fácil, é a pessoa que cumpre o que tem que cumprir, acima da média, que realmente está buscando, está motivado, está fazendo e trazendo resultados. O desengajado é o cara que faz. Ele até faz, ele até cumpre, ele está ali no flow do negócio. E o ativamente desengajado não. Esse é o que joga contra mesmo. Ele não só não faz, como está puxando o pessoal para baixo. Queria te perguntar um pouco sobre essa questão de engajamento, né? Se engajamento e motivação é sinônimo.
E um pouco dessa pergunta, o que engaja, né, as pessoas e como a gente identifica uma pessoa engajada também? Nada engaja mais uma pessoa do que fazer parte. Quando a pessoa constrói junto, ela está naturalmente engajada, porque ela sente que ela é parte daquilo, né, Túlio? Então, não existe nada que engaje mais uma pessoa do que fazer fazer parte do processo. A gente falou um pouquinho de comunidade no comecinho, né, da nossa conversa aqui, antes no offline. E é isso, assim, eu acho que a comunidade traz muito isso, esse pertencimento, essa vontade de fazer parte, Sim. essa vontade de construir junto, de estar engajado, de estar todo mundo caminhando no mesmo caminho. Os valores eu acho muito forte, não só valores, mas valores também são muito fortes, se compõem isso, inclusive sobre clareza que você falou, tudo. A gente tá misturando toda a conversa aqui, mas enfim, você falou de clareza e realmente como você ter definido esses pontos são importantes para você clarear o teu caminho, clarear a tua jornada, né? E transformar essa jornada numa jornada mais leve. Né? Que esse que é o principal. Eu acho que tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que ser bom fazer essa jornada, tem que ser gostoso fazer isso aqui, né? Trilhar a jornada, ser líder, ser gestor, atuar na função que você escolheu, tudo isso tem que ser gostoso. E quando você se conhece minimamente, um pouquinho mais, fica mais leve, fica mais gostosa a jornada. Porque você tem, aí a gente volta lá na palavra intencional. Você consegue ser intencional nas suas escolhas, nas suas atitudes, na forma como você conduz o seu dia a dia, né? Então, acho que isso é muito bacana. Engajamento e motivação andam juntos. Valores, eu considero valores um ponto importante para engajar e para motivar pessoas. Outro ponto é visão. Saber para onde você está indo, né? Como isso é interessante. Tem um caso para te contar sobre isso. Posso? Vamos lá. Lógico, a gente está aqui para isso. Tava fazendo um treinamento com a turma, com a equipe de líderes, 35 líderes, e a gente fez uma dinâmica. A gente estava fazendo um treinamento num ecoparque, num parque ecológico. E tinha uma tirolesa lá, e a gente ia fazer uma dinâmica na tirolesa, só que eles não sabiam, né? E aí eu pedi lá, gente, preciso de 2 pessoas, uma para ser o líder, outra para ser o liderado, para fazer a dinâmica com a gente. Ah, ok, tal. As pessoas lá se candidataram e vieram 2 líderes. Aí o líder, que ia ser o líder, estava sabendo, ou ia saber, eu expliquei para ele o que ia acontecer. E o liderado, ele não sabia o que ia acontecer e a gente vendou o liderado. Então ele não sabia de nada e nem poderia ver nada. Sim. Então o líder ia guiando o liderado, né, pelo caminho. Não, vamos em frente, vamos andar tantos metros, assim assado. Agora vira à direita, agora vira à esquerda. Quando chegou na escada, ele falou assim: agora você vai ter que subir uma escada. Ele subiu uma escada, mas a escada tá na vertical, não tá na horizontal. Não tá. Foi muito engraçado. Ele, mas como assim? Aí tá, vai lá, sobe, chega lá em cima, bota a roupa, bota aqueles ganchos, aquela coisa toda e tal. Agora vai andando, dá um passo, dá mais um passo. Na hora que ele foi dar o passo pra pular da tirolesa, ele ficou desesperado. Ele falou assim: onde é que eu tô? O que tá acontecendo? E eu não tenho pé. E ele falou assim: só se joga. E aí ele se jogou, e aí a gente fez o vídeo, foi bem bacana. Que bacana. Quando a gente voltou pra sala, a gente foi pegar os insights dessa dinâmica, né? Quais foram os insights? O que vocês acham que faltou? O que podia melhorar? Como é que foi isso aqui? E olha pra você ver o que o liderado falou, o liderado que estava vendado, né? Ele disse assim: a pior parte era não saber para onde eu estava indo. Sim. Olha pra você ver que interessante. Sim. E aí, Túlio, eu fico pensando assim, ó, quantas vezes nós, líderes e gestores, damos a função ou a orientação ou a solicitação de uma função para um liderado e ele não sabe para que é aquilo lá. Às vezes onde é que ele quer chegar com aquilo? Sim. Qual que é a visão? Para que serve tudo aquilo que ele está fazendo? Entende? Então, acho que essa visão, essa clareza, né, de que ele é uma peça da engrenagem e que tudo aquilo que ele está fazendo vai chegar lá naquele lugar, eu acho que isso é muito importante, traz muito engajamento. Ronara, essa questão de pertencimento, né, eu acho muito importante, né? A questão, primeiro, de você entender que você não está sozinho, de você entender que tem pessoas que têm as mesmas dores que você, né? Eu acho que isso é muito bacana. Você entender o seu contexto, né, dentro daquele produto final, daquele resultado final.
de como que isso impacta, né? De como que aquele serviço, aquela empresa, né? Então, se você está produzindo alimento, né? Então, você está dentro de uma cadeia de produção de alimentos. Ou mesmo que você vai entregar esse produto, você está numa parte da manufatura, vamos dizer assim, que tem que entregar com excelência para outro bloco de manufatura. Então, eu acho que isso que são os valores, né, intangíveis, os bens não monetários, né, que é ter um bom líder, né, que é ter um bom relacionamento, que é ter uma boa comunidade, de participar de um time, não de um bando, né? Porque é muito diferente você participar de um time do que de um bando, de você ir para o trabalho para encontrar pessoas que você quer encontrar, né? E não pessoas que você não quer, não se sente bem, né? É o que a gente fala aqui, né? O que a gente constrói aqui, essa questão de conhecimento no agronegócio, é buscando algumas liberdades, né? Então, é liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. Então, as pessoas focam muito na liberdade financeira, que é uma delas, mas o tempo, com quem você quer estar e o que você quer servir, né? O que você quer colocar a sua energia, o seu talento e o seu esforço em prol de quê? Isso é muito bacana. E por isso que a gente fala aqui, ter um negócio de sucesso, ter um negócio bem estruturado, a gente precisa se desenvolver para que a gente consiga essas liberdades, porque senão elas não vão cair no nosso colo. Com certeza. E aí, só para finalizar, tem uma frase assim, que diz que ninguém destrói aquilo que ajudou a construir. Então, quando você... É muito difícil, né? Imagina, você ajuda a construir uma coisa, você pertence àquilo, você não vai querer destruir, né? Mas, assim, por outro lado, aí que vem a questão do herdeiro e do sucessor, né? Quando a pessoa recebe aquilo de graça, ela não ajudou a construir, aquilo não tem valor para ela, né? Para ela destruir, para ela vender, é muito fácil, né? Perfeito, né? Perfeito. Adorei a sua frase, copiada. Bacana, pode dar o copy aí. Provavelmente não é minha também. Qual frase que é nossa, né, Ronara? Todo mundo já disse algo antes, então... Ronara, vamos aproveitar aqui o pessoal que está com a gente até aqui. Se você está com a gente até agora, provavelmente é porque você está gostando do nosso bate-papo, do nosso conteúdo. Primeira coisa, quero que você, né, comenta aqui no YouTube se essa questão de desenvolvimento na sua empresa, como anda, essa questão de engajamento, essa questão de motivação, essa questão de pertencimento. Se você encontra, né, se você tem esses desafios, como é que está a sua equipe, como é que está a liderança. Conta para a gente aqui quais são as suas dores, né, em qual fase desse processo que você está. Comenta aqui com a gente e a gente vai te responder. E, inclusive, pode entrar em contato diretamente no Instagram, tem o nosso direct, WhatsApp, tudo. A gente está aqui realmente para servir vocês. E aí, Ronara, vou pedir que você, se puder, peça aí para o pessoal o like, né, e a inscrição no nosso canal, que a gente chama de agroinscrição. Então, se você puder pedir para o pessoal que está nos assistindo o like e a inscrição, perfeito. Vai ser uma honra. Minha gente, o que tá faltando para você escrever nesse negócio? Vamos escrever, se inscreva e deixe seu comentário, porque eu quero conhecer você. Eu quero saber qual que é o teu desafio hoje. Estando você na liderança ou não, por que você está assistindo esse podcast com a gente? Por que você está aqui até agora? E me conta aí de você. Eu quero responder você. Manda sua mensagem para nós. Nossa, eu nunca faria uma solicitação dessa, Ronara. Foi muito melhor que eu. Viu? Agora sim, agora vai. Obrigado, viu, Ronara? Obrigada a vocês. Se inscreva aí, pessoal. Ronara, vamos falar um pouquinho de vendas? Bora. É um assunto que eu tenho cada vez mais me apaixonado. Eu vejo que uma coisa, né? Assim, o agronegócio, ele produz coisa de qualidade. Produzir com qualidade é uma coisa, mas muitas vezes você tem um produto de qualidade, você tem conhecimento, você tem tudo. Outra coisa é você transmitir isso para a pessoa e outra coisa é você vender isso para a pessoa. Uhum. São processos totalmente diferentes, né? E a gente tem uma crença, né? Na verdade, a Blue Farm é uma fábrica de desconstruir crenças, eu acho.
Porque o ser humano é um acúmulo de crenças. A gente vai acumulando, quando a gente vê, a gente não consegue sair delas. E uma delas é que a venda é um cargo, uma função de quinta categoria, né? Talvez hoje não mais, mas se não der certo em nada, vira vendedor, né? E essa é a visão talvez mais equivocada possível, né? Porque as pessoas que mais têm sucesso, que mais ganham dinheiro, são as pessoas que sabem vender, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre liderança e vendas, né? Como que isso se relaciona. Bons líderes têm que ser bons vendedores. Como é que funciona isso? Túlio, vender é uma competência importantíssima para todo profissional, inclusive para a liderança. Então, eu costumo dizer assim, que a gente está sempre vendendo alguma coisa, quer a gente queira ou quer não. Você está vendendo a sua imagem? Então, quando eu escolho, por exemplo, a minha roupa de vir aqui conversar com vocês, eu tô querendo escolher a roupa estrategicamente para te vender alguma coisa, para te vender a minha imagem, para passar credibilidade, né? Então, tudo isso eu tô comunicando e estou vendendo. Então, a forma de falar, a forma de me comunicar. Eu falei que lá no comecinho, né, que eu sempre tive facilidade de me comunicar e de me relacionar. Mas quando eu trouxe a técnica para isso e eu fiz com que isso fosse intencional, por que eu fiz isso, Túlio? Porque eu quero vender para você. Sim. Porque eu quero que você compre a minha imagem. E não tem nada de mal em querer vender, né? Lógico. Se você tem um produto vencedor, se você tem um produto que resolve problemas, e se você não disponibiliza, se você não oferta, se você não entrega esse produto, na verdade, você está fazendo um desfavor, né, para a pessoa que está consumindo um produto pior, né, de pior qualidade do que o seu. Perfeito, né? Perfeito. Até porque, até para encaixar bem no que você disse a missão do vendedor, quando eu estudei vendas com um cara super bacana que se chama Raul Candeloro, ele fala assim, a missão do vendedor é servir as pessoas por meio dos seus produtos e serviços com preço justo, onde os dois ganhem. A pessoa tem um benefício e você é bem pago por isso. Qual é o problema de ser bem pago por isso? Você não está servindo bem? Você não está servindo um produto que vai resolver o problema da pessoa? Sim. Então, qual o problema de vender? Então, começa por aí, sabe? Você falou de crenças, é isso. É acreditar que vender é talvez oferecer um produto que não é de qualidade, que já aconteceu. Na nossa história já aconteceu. É talvez, Túlio, oferecer ou forçar uma pessoa a comprar um produto que ela não precisa, o que também já aconteceu no passado. Quando a gente tinha poucas pessoas no mercado, quando a gente tinha poucos produtos, poucas empresas. Não é a realidade de hoje. Hoje, esse tipo de vendedor, ele não tem mais espaço no agronegócio. O vendedor não é aquele cara bom de lábia necessariamente, de jeito nenhum. Acho que vendas tem muito mais a ver com técnica, como você falou. Eu acho que com ambição, né? Eu acho que precisa ter ambição e acho que precisa ter aí um autoconhecimento, né? Uma gestão emocional muito boa, né, Ronara? Eu acho que talvez o vendedor de sucesso hoje, ele tenha essas três coisas. Perfeito. Né? Técnica, eu acrescentaria aí saber de gente. Conhecer gente, Sim. Entender de gente. Sim. Porque tu está vendendo pra gente, né? Nós não estamos vendendo pro robô ainda, né? Ainda, né? Mas eu entendi. O entender de gente, né? Assim, eu também destravei um pouco, há poucos dias, inclusive, essa questão que eu venho amadurecendo de vendas, de entender que tudo, a venda que você está fazendo, a pessoa que está comprando de você, ela está tendo uma conversa interna dentro dela, né? Então, você entender quais são esses obstáculos e tentar sanar essa conversa interna, essas dúvidas, esses questionamentos, né? Essas travas que ela tem. Às vezes tem que conversar com o marido, às vezes tem que conversar com a esposa, às vezes não é prioridade, às vezes não enxerga valor, né? Às vezes não tem a confiança no seu produto, né? Então, entender tudo isso, eu acho que é o que leva a uma venda, né? Assim que a gente fala aqui na questão de parceiros, né? A gente quer indicar produtos, serviços e parceiros que o nosso cliente da Blue Farm nos agradeça por ter indicado, por ter feito essa ponte. Então, acho que é esse contexto. Mas o vendedor hoje
não é o cara só bom de papo e bom de lábia, com certeza. Não, ele tem que ter estratégia, ele tem que ter técnica, ele tem que ter realmente ambição, eu concordo com você plenamente, uma pessoa que não tem ambição na área comercial, provavelmente ela não vai ter sucesso. E Túlio, eu quero te provocar. Vamos lá. Me conta aí uma coisa que eu quero provocar quem tá ouvindo a gente também. Sim. Lembre-se de você e você que tá em casa agora ouvindo a gente. Lembre-se da última compra que você fez, que você falou assim, nossa, que delícia. Sim. Comprei, empolgado. Comprei porque eu amei. Comprei, paguei esse preço e pagaria. Mas o que você comprou a última vez que foi maravilhoso? Assim? Eu comprei uma bolsa para minha esposa. Pode ser para a esposa? Acho que pode ir para você. Tem que ser para mim? É. Eu gosto muito de tecnologia, né? Então, Legal. essas coisas que eu compro de computador, né? São coisas que eu gosto de comprar, porque vão me servir muito. Legal. E a partir delas eu vou construir outras coisas, né? Então, eu não sou muito consumista, eu não sou um cara muito de carro, né? Não é assim, comprei um carro, né? Mas bem, eu acho que são gadgets e computadores. Legal. E alguma coisa nesse sentido. O que tem no atendimento dessas pessoas que faz você comprar lá? Na verdade, essas empresas, né, vamos falar aqui específico da Apple, né? A Apple ela já assumiu um status dentro de mim que já é ali um dos estágios mais avançados, que é de amar a marca. Então, eu lembrei aqui, eu vou trazer uma questão que não foi minha. Agora, nessa semana, a gente se encontrou na Agro Brasília. O meu cunhado, ele foi 2 vezes em uma revenda de carros, que eu não vou dizer qual que é, e para comprar um carro, uma caminhonete, de mais de 240 mil. E ele não foi atendido nas 2 vezes que ele foi para poder comprar a caminhonete. E se ele foi naquela revenda, é porque ele estava com a intenção de comprar aquela caminhonete. Certo. Saiu, depois de 2 tentativas, e foi em outra concessionária, e foi muito bem atendido e comprou a caminhonete lá. Então, assim, né, o que muitas vezes acontece é que eu posso estar na intenção de comprar, mas se eu for mal atendido, se eu for ignorado, se eu não for, eu desisto de comprar naquele local, com certeza. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Que a gente falou de várias competências ali do vendedor. E aí eu provoquei, falei assim, tem que entender de gente. E o entender de gente é uma coisa muito, às vezes é tão básico que parece bobo. Mas quando você vai ver um bom atendimento ou uma compra que a pessoa ficou satisfeita, você vai ver que aquela pessoa simplesmente ela se interessou verdadeiramente pelo seu cliente. Sim. Túlio, a última compra que eu fiz foi de blazer, calça e tal. Sabe o que teve de especial? Por que eu comprei naquele lugar? Porque a pessoa foi lá e ela me deu uma assessoria completa. Sim. O que você quer, Ronara? Pra que você quer? É pro dia a dia? Não é pra fazer palestra? Não sei o que. Qual cor que você gosta? Não, essa cor combina mais. Então ela me deu uma assessoria completa. E muito disso, Túlio, é baseado em perguntas. Eu só preciso entender, eu só preciso estar verdadeiramente interessado no meu cliente. Sim. E muitas vezes os vendedores eles são tão cheios de técnica, cheios de tanta firula, de tanta coisa, que ele esquece o básico, que está atendendo pessoas que querem o quê? Serem bem atendidas, se sentirem especiais. A venda é muito menos aleatória, né, do que as pessoas pensam. Emocional. Né? É emocional total. Totalmente emocional. Ela me arrancou meu fígado lá na hora de passar o cartão. Eu deixei meu rim lá com ela. Mas feliz. Feliz da vida. Que eu nunca fiz uma compra tão bem feita. Porque ela me deu toda a assessoria que eu precisava. Todas as dúvidas que eu tinha, ela tirou naquele momento. Entende? Então, assim, às vezes eu fico pensando assim, que, cara, vender é muito mais simples do que a gente imagina. Então, vamos, consultor do agro, né? Que trabalha aí como consultor, consultor comercial, por exemplo. Acho que isso é bem bacana, né? Esse esclarecimento, né? Como a gente falou, essa clareza, né? Que é importante você entender, você ter conhecimento técnico, né? Da utilização do produto,
Ali, se for uma cultura que você vai atender, dos benefícios daquilo, né? Para você passar toda essa recomendação. Claro. Mas isso é um pilar, né? E isso é o primeiro terço. E o outro terço é exatamente você estabelecer essa conexão, você entender, você se inserir, você entender aquele contexto, o que está sendo utilizado hoje, o que está em vigor, da onde que esse pessoal partiu, né, e qual que é o momento deles hoje. Porque uma tecnologia que pode fazer sentido para um produtor, pode não fazer para outro. E uma questão de posicionamento, né? Como a gente recebe consultores técnicos há muitos anos na fazenda, a gente repara, né, os comportamentos. Claro. Então, um comportamento de um profissional, desde a chegada dele, de como ele se comunica. Ele está te vendendo o tempo todo, não Ele está me vendendo, mas ele está se apresentando, ele tem um comportamento. Quando a gente vê um pessoal mais novo, às vezes tem uma inadequação de confundir um pouco as coisas. Não que a gente não queira liberdade, não que a gente não queira uma descontração, mas a pessoa, ela não está realmente interessada assim, né, no seu negócio, como que ela pode te ajudar, como que ela pode te servir, né, o que ela está passando ali, porque ela precisa te entregar um diagnóstico, né, da sua propriedade. Então, faz toda a diferença. E aí, até entrando nisso, né, tem as etapas, né, do processo de venda, que é conhecer, gostar, admirar, confiar, comprar, recomprar, né, e indicar e defender. Né? Então, isso para mim é uma coisa fenomenal. E quando a gente tem consciência disso, né, que a gente entende que é todo esse processo. Então, não imagine que você vai colocar um post no Instagram e as pessoas vão chover querendo o seu produto ou serviço. Primeiro, as pessoas têm que te conhecer. Né? Queria falar um pouquinho sobre isso com você, Ronara, dessa etapa, né, dessas etapas. E para mim a mudança de chave é o tal do confiar, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, como se posicionar para que a gente obtenha, né, essa confiança, né, nas vendas, né? Como chegar nesse ponto? Perfeito. Túlio, tudo começa conhecendo o seu cliente. Você vai falar assim, mas eu já conheço meu cliente. Inclusive, eu estou fazendo esse trabalho agora com um grupo de vendedores. Eu conheço meu cliente. É mesmo? Você conhece seu cliente? Me diga aqui, o que seu cliente, a gente vai fazer o mapa da empatia com o cliente, né? Então a gente vai pegar o cliente, quem é o seu cliente? Escolha aí um cliente pra gente definir como se fosse um avatar ali. E a gente começa a fazer esse exercício. E a gente vai percebendo que, na verdade, existe muito julgamento. Entende, Túlio? Existe muito não de preconceito, mas de preconceito formado sobre quem eu vou atender. Sim. Então, eu já sei que aquela pessoa, por exemplo, eu tô chegando numa região, eu sei que aquela pessoa já planta 5.000 hectares. Eu sei que ele planta soja, milho e feijão. Então, eu já sei que ele compra da revenda tal ou da empresa tal. Então, a pessoa vai... Você já vai criando... Exatamente. Ela vai ser cheia de barreiras. conceitos formados e barreiras também, porque você falou do emocional, é perfeito, né? Do vendedor. Ele já vai criando um monte de barreiras. Não, esse cara tem isso, esse cara tem aquilo, ele planta isso, ele não se dá... o filho dele é casado com não se dá as quantas. E ele vai criando o mapinha lá, o personagemzinho dele. E quando ele chega nesse cliente... Já chega reativo, né? Muitas vezes. Já chega reativo, ele já chega não se interessando verdadeiramente para aquele cliente, entende? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendi, porque ele acha que não vai conseguir. Que não vai conseguir, ou se não que ele vai conseguir, mas derrubando o produto do concorrente para ele entrar, entende? Então o foco dele vai ser o concorrente. Meu querido, o seu foco tem que ser o cliente. Entenda primeiro, o que faz o seu cliente comprar? Olha pra você ver, Túlio, que pergunta básica que eu ouço muito pouco dos vendedores. Você chega num cliente, o cliente, qual a marca que o senhor usa aqui de tal produto? Vamos falar de foliar aqui. Alguma coisa, teve uma jornada para que ele comprasse aquilo. Exatamente, ele vê valor naquilo para ele ter comprado, né? Sim. Então... Se eu chego no cliente e falo assim, ok, se eu comprar tal marca, nossa, que bacana, é uma marca muito boa, eu gosto também, já vi vários clientes que usam, assim, ok. Me conta uma coisa, o que faz se eu comprar dessa marca? Tirando o preço, não vou ver preço nisso, o que faz o senhor comprar dessa marca?
E o cliente vai falar. E aí você vai entender o que ele valoriza naquilo. Entende? Então, quando você tá ligado nisso, interessado no seu cliente, Túlio, você vai pegar aquela informação e você vai trazer para o teu negócio. Então, peraí, se esse cliente valoriza isso, olha, vamos voltar lá na nossa primeira fala sobre motivação. Não falamos sobre isso? Se eu sei o que motiva o outro, o que move o outro, eu posso entregar o que ele quer. Certo? Não falamos disso no comecinho? Então, se eu sei o que o meu cliente valoriza, eu vou entregar para ele o que ele valoriza, entende, Túlio? Então, eu vou pegar o meu produto, eu vou procurar no meu portfólio o que encaixa na necessidade do cliente e que o cliente enxerga como valor. Porque se eu entrego para ele o que ele não valoriza, o que é o que a maioria das pessoas fazem no campo, elas saem para vender produtos. É vendedor de porta em porta. Entendeu? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Opa, peraí. Cliente, vem cá. O que você valoriza? Sim. Por que você compra dessa marca aqui? O que faria? Olha só que pergunta interessante. O que faria você deixar de comprar desse fornecedor? Sim. Ou a última vez que você deixou de comprar de um fornecedor, por que você deixou de comprar desse fornecedor? O que aconteceu? Cara, perguntas básicas. E às vezes, né, Ronara, pode coexistir. Às vezes você não precisa retirar aquela empresa. Às vezes tem uma deficiência, né, que você pode entrar com um produto realmente de entrada, aonde que ele não está tão satisfeito com aquela empresa, e aí te dá a oportunidade para você poder mostrar o seu, né, o que você tem realmente para entregar. E tem muita coisa bacana que você falou, e o primeiro do treinamento, né, que é a questão do óbvio, né? O óbvio nem sempre é óbvio, né? Então as pessoas acham que conhecem aquele produtor, né, fazem exatamente já esse preconceito, ou monta ali, né, todo o perfil, né, do cliente, sendo que ele não conhece, né, efetivamente. Então, o óbvio nem sempre é óbvio, né? Só depois que você conhece que você pode emitir um julgamento, né? Outra coisa, nessa questão de jornada de compra, tem uma coisa que a gente fala assim, pensa na coisa mais cara que você já comprou na vida, né? Então, o que te levou a comprar essa coisa mais cara? Qual que foi as etapas, os processos, as conversas internas e para que você comprasse aquilo? Então, quando você faz isso na sua cabeça, é só você aplicar isso para o seu cliente, né? Então, da mesma forma que você teve que responder essas perguntas, quais foram as perguntas respondidas? Você pode meio que dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, né? Nessa experiência que você teve, o que te leva a comprar e colocar isso, aplicar isso às outras pessoas. É lógico que química, é lógico que empatia, é lógico que um sorriso, é lógico que tudo isso, né, tem outros fatores ali que a gente não controla necessariamente. Mas é um conjunto, né? Atuando para que aquilo aconteça. Perfeito. E venda é fenomenal, assim. É lindo, gente. Eu acho que é isso. A gente tem que desmistificar, né? Entender que a venda é um skill, né? Muito bacana, uma competência muito importante. E se a gente quer prosperar, e se a gente quer ajudar e transformar a vida das pessoas, a gente precisa ser bom em vendas. Perfeito, concordo plenamente. Beleza. Ronara, para a gente finalizar aqui, eu quero fazer 2 convites para o pessoal antes de te agradecer. O primeiro deles, pessoal, a gente está lançando aqui a nossa comunidade, que é o Clube Novo Agro. O Clube Novo Agro é um local onde a gente vai ter network, negócios e conhecimento, tá? Para que as pessoas que estejam ali possam exatamente fazer as conexões corretas, possam ter o conhecimento correto, possa estar exatamente nesse ambiente que tem pessoas no mesmo nível que elas, no mesmo momento, né, e outras um pouco à frente, para que possa servir de espelho. Então, ali vai ter a inteligência da Blue Farm e de parceiros. Eu já convidei a Ronara para estar lá com a gente, né, participando, e com certeza a gente vai ter produtos ali dentro também, voltados ao conhecimento. Então, o primeiro convite é esse, né? A gente vai ter o link aqui na descrição, no Instagram também. Se você entrar na bio, clicar lá no link, que é do Linktree, também vai ser direcionado. Então, primeiro convite é esse. O segundo convite, eu quero pedir licença, Ronara, para a gente falar aqui do nosso apoiador, que é a The Rios Brasil. Ronara, aqui é uma empresa muito bacana, uma empresa ímpar, uma empresa que tem produtos de excelência, né, tanto na questão de tecnologia,
controle de qualidade, logística e que realmente entrega, né, o melhor para os animais que a gente tanto ama, né? Para você produzir algo, né, o que é a produção? A produção é aquilo, o exacerbamento, né? É o que o animal, além de utilizar para sua mantença, ele está tão bem mantido que ele expressa o excedente disso na produção. Então, uma soja, uma vaca, ela só vai entregar para você, né, de forma acima do que ela produziria naturalmente se você entregar produtos de extrema qualidade. Então a The Hills Brasil tem isso, tem esses produtos, e junto com isso tem todo um cuidado com o agronegócio brasileiro, né, de realmente ser uma empresa que impulsiona o agronegócio no Brasil. Então ela, além de gerar empregos, né, no seu próprio ecossistema, ela está presente em feiras, eventos, e não seria diferente, ela apoia aqui o nosso podcast. Então, se você é produtor de gado de corte, de gado de leite, de peixes, a The Hills Brasil tem uma linha de aquacultura fenomenal, pet, a suinocultura e avicultura e equinos. Então, uma linha completa aí de nutrição animal. Você vai estar muito bem servido e orientado. Muito obrigado a The Hills Brasil. Ronara, eu queria agradecer sua presença, gostaria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que escutou a gente. Acho que a gente abre o assunto, né, aqui de liderança, de time, tudo isso, desenvolvimento pessoal. Quero contar com você para a gente falar de outros temas aqui, os nossos canais também estão abertos para a gente trazer informação e conhecimento para todo o público aí do agronegócio. Muito obrigado, viu? Perfeito, Túlio. Obrigada a você pelo convite mais uma vez, né? Não é a primeira vez que a gente está juntos fazendo um bate-papo, né? E obrigada de novo, obrigada pela confiança no meu trabalho. E é um prazer estar aqui e conte comigo sempre. Onde que o pessoal te encontra? Instagram, @ronaralasmar. LinkedIn, a mesma coisa. Facebook também. Show de bola. Vamos dar um joinha pro pessoal. Aí, pessoal, dá um print nesse joinha nosso, tá? Coloca nos stories de vocês, marca @ronaralasmar, @canal Blue Farm, que a gente vai estar repostando aí no nosso Instagram. Valeu, Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo. Até a próxima.